Boa tarde. Desculpa, geralmente as pessoas da cidade são as que não conseguem chegar. Era para eu ter chegado mais cedo, peguei um trânsito além do que eu queria, mesmo de táxi com o corredor, não deu. Primeiro agradecer, né, a oportunidade de conversar com vocês sobre uma ideia de um projeto que a gente concebeu em conjunto com o Ministério da Saúde e que agora está em execução. Então, a doutora Fátima, que está aqui, foi uma das pessoas. Estou vendo aqui também mais pessoas que participaram do projeto e talvez alguém que eu ainda não identifiquei aqui, mas a gente tem uma ideia de com esse projeto que acontece dentro do âmbito do PROAD, contribuir para uma plataforma de Big Data e inovação para o país. Obrigado. Então, qual é a ideia de valor para o SUS? É que o que a gente está propondo seja usado com uma base para crescimento, com tecnologias sustentáveis, ou seja, a gente não está comprando nenhuma plataforma de alguma companhia específica, ela está usando as mesmas bases de desenvolvimento que são usadas, inclusive hoje, por grandes firmas de tecnologia, né? Então, a gente deve trabalhar com tecnologias sustentáveis, escaláveis, tem que ser útil. Talvez, se a gente pudesse resumir o que esse projeto é uma forma de a gente entender como essas tecnologias podem ser utilizadas pelo SUS. A gente está procurando mais o uso e utilização do que a tecnologia em si. Isso é possível ser incorporado ao SUS? Como é que o SUS utiliza e quais vantagens pode obter disso? Então, a gente vai testar um conjunto de tecnologias, a gente não sabe qual é a melhor tecnologia para cada contexto. É óbvio que existe uma série de tecnologias de base de dados mais complexos que a gente, sim, está usando, mas a gente talvez pudesse identificar melhor qual que é ela que se encaixa para qual contexto do SUS. E também tem que ser integrável, né? Não é um projeto isolado, ele já nasce com conexões a outros PROADs. A ideia de que ele possa ser expandido para outros contextos também é importante. Tem 5 itens aqui que a gente deve seguir, a gente deve focar na trajetória do paciente e no menu. Tá. Tela cheia, Bom, está um pouquinho embaçado aqui, mas, bom, são referências. Aqui o que eu estou colocando são 5 pontos que o tipo de análise de Big Data pode permitir. Fazer o perfil e a trajetória do paciente, isso é um pouco diferente da epidemiologia clássica, onde a gente também vai procurar entender as relações entre os dois, mapear os desfechos, classificar o risco, né? Como a gente trabalha os conceitos de epidemiologia, que a gente não pode, de maneira alguma, ficar encantado pela tecnologia, é um assunto que eu discuti muito com a Fátima e com a equipe da SVS, que trabalha conjunto científico. Nós precisamos ter uma comunhão de indivíduos que conhecem o Brasil, conhecem os dados do Brasil, e também uma interface com essas novas tecnologias. Como é que a gente vai entender essas duas coisas? E também tem uma parte de gestão, né? Quer dizer, trabalha com modelos preditivos. Então, microdados, está aqui, e formas de entender modelos preditivos. Essa é a cara do projeto, né? Então, o projeto tem 3 objetivos. Um é implementar Big Data para uso do SUS, essa plataforma que eu comentei, a maior parte do projeto, que é dividido em uma base de dados, uma plataforma analítica, então ferramentas analíticas, e o teste de utilização. O segundo objetivo é planejar a criação de um laboratório de inovação aberta, usar a inovação que a gente tem na sociedade, como é que o SUS poderia se organizar para ter a força das startups que estão começando agora, e utilizar essas interações dentro do SUS. O objetivo específico número 3 é disseminar esse conhecimento por meio de oficinas, workshops, uma interação com o CONAS, CONASENS, né, que são entidades importantes. Então, a ideia é que tem núcleos de competência no projeto, a fonte de dados tem uma parte específica que fica dentro da SVS, e os dados do Vincula SUS, e também do campo de teste, que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Além disso, né, são dados ligados aqui à saúde, a gente também deve trabalhar com outras fontes de dados, isso tem uma ideia de conceito de Big Data, que envolve, inclusive, dados de alterações e flutuações climáticas, poluição atmosférica, malha viária, acesso à educação, todas as informações são importantes como fatores de risco e determinantes sociais de saúde. Falando um pouquinho da base de dados, a base de dados é uma base de dados que envolve
um conceito de sistema inteligente de governança. E aqui é um modelo que foi implantado pela equipe que cuida disso, que é o professor Anilton, da Universidade Federal do Espírito Santo, e que implantou dentro da rede Cegonha um modelo de interação, a ontologia, né, de dados. Nesse slide está difícil de ver, mas a ideia é trabalhar com conceitos semânticos. Não é procurar um campo que bata com outro campo, mas sim o que significa esse campo, é além. Por exemplo, se nós falamos de um campo de banco de dados, que, por exemplo, pode ser dias de internação, o significado de dias de internação é muito diferente de uma fonte que é a financiadora, do médico que está fazendo isso, da paciente e do hospital. Por incrível que pareça, não é o mesmo número de dias. Então, você tem que ter o significado daquele campo, entender o que ele significa. E a ideia de fazer a relação entre as bases é uma relação semântica, que procura primeiro esse entendimento de relações semânticas, a organização ontológica, quer dizer, dentro da classe de pacientes, eu tenho a vida do paciente, eu tenho a história dele, e esse tipo de organização hoje tem algumas normativas internacionais, que se chama GoFair e OMOP. Da análise de dados, a gente também não vai querer trabalhar só com machine learning e inteligência artificial. Primeiro, a ideia é que a gente tenha liberdade para modelar a complexidade do mundo real e que, para cada caso, a gente deve selecionar um algoritmo com melhor performance. E, obviamente, o código-fonte final vai ser distribuído, isso tem que ser público. Então, assim, não ficar com a ideia de que a gente vai trabalhar sempre com inteligência artificial. Algumas coisas a gente resolve com a estatística que a gente conhece e tem demonstrado resultados ao longo dos anos. Também tem uma parte que é georreferenciada. Essa parte, desculpa, quem coordena o grupo de análise é o professor João Sato, da Universidade Federal do ABC. Todos eles estão dentro do projeto, um projeto em rede. E esse projeto georreferenciado é a professora Lígia Barroso, também da Universidade de São Paulo. E esse aqui, por exemplo, é um mapa de risco relativo com o georreferenciado da mortalidade infantil. E já é uma ideia de que a gente possa fazer isso em outras cidades do país e mesmo no país inteiro. Quer dizer, fazer esses modelos preditivos por espaço. Também tem a ideia de ser composto um indicador socioeconômico, que pode ser outro indicador, mas o que importa aqui é o conceito de que você pode gerar indicadores socioeconômicos. E isso aqui já é na cidade de São Paulo, já, se vocês quiserem encontrar a publicação, bem interessante. A variação da mortalidade por causas cardiovasculares aqui no município de São Paulo, que é a causa número 1 de mortalidade, 75% dessa variação é explicada por fatores não ligados à saúde. Então, isso é importante. 3/4 das variáveis que explicam a mortalidade não são da saúde, que diz muito importante a gente ter uma ideia socioeconômica. Aí aqui, de novo, é a ideia daquele modelo, né, o modelo predito, enfim, alguns dados, como, por exemplo, os resíduos padronizados do modelo. Esse aqui é um GLM, uma regressão linear, mas a ideia de que você possa fazer isso em espaços com dimensões diferentes também está imbuída no modelo, né? Esse aqui já é o resultado de um modelo preditivo em Vitória da Conquista e Teófilo Otoni, onde esse projeto tem o que a gente chama de projeto aplicado. E esse aqui é um modelo para predizer quais pacientes que têm diabetes e hipertensão vão ficar graves. Eles não são graves agora, eles poderão ficar graves. E é um modelo de risco, está em calibração, não está finalizado, mas eu já queria dividir com vocês. Então, o que é esse negócio de Big Data? É isso, é um código em Python que será entregue, fatores de risco que estão aqui elencados mais positivos, mais importantes e menos importantes, um teste numérico do modelo, mas o que de fato a gente quer saber é se ele funciona quando ele for adotado. Mais algumas informações, são 11 cidades aqui, a gente tem Ladalinha, Ataleia, e algumas outras cidades aqui, Itaupé. Isso aqui é o índice de massa corpórea, média, desvio padrão, o índice de dispersão dessas cidades. Aqui já é a trajetória de um paciente, né? Nesse caso aqui é a pressão sistólica dele, mostrando que nas 4 últimas consultas estava controlado. E aqui é uma média de desvio de quantos pacientes que estavam com medida, de novo, aqui de pressão, isso aqui, doenças crônicas, no caso, hipertensão, e como é que isso aconteceu depois da intervenção do projeto, que foi o projeto HealthRise, que também foi feito com o apoio e suporte do Ministério da Saúde e a Fundação Medtronics. Então, mostrando que isso reduziu, isso é um resultado já de dados daquele projeto, e aqui o que a gente tem, o que a gente começa a fazer é a predição para cada paciente, e ver como é que isso pode funcionar. O agente comunitário de saúde vai fazer o que com essa informação? Então, antes de ser entregue, será planejado o núcleo de assistência da família para saber qual a estratégia de utilizar essa informação, e é isso que a gente quer saber se funciona. Não vai dar tempo no projeto para a gente testar o efeito dessa intervenção, mas a adoção, sim, isso a gente vai conseguir medir. Isso que é interessante, que já é de um aplicativo que chama Canguru, um aplicativo que hoje é disponível, 400 mil grávidas utilizam o Canguru, isso significa 12,3% do número de grávidas no país, não é pouco.
Dessas mulheres, 100 mil, um quarto delas, trocam mensagem no chat. Né? No chat. Tem um chat do aplicativo. A gente está olhando a informação que elas escrevem, né, e tentando entender, por exemplo, algum método de estourar a bolsa em casa? Quais os riscos de uma gravidez com a pressão arterial? Elas perguntam e tem enfermeiras que respondem, elas trocam informação, mas o que isso quer dizer em relação à possibilidade dela ter um bebê prematuro ou não, dela escolher uma via de parto normal ou não, de qual é a relação dela com a sua gravidez? Essas informações são informações não estruturadas. E tem informações estruturadas. Isso aqui é o número médio de consultas das pessoas que usam aplicativos, e tem várias pessoas distribuídas no território nacional, e o número de mães que fizeram o curso pré-natal. Uma parte não fez o curso pré-natal, como vocês já imaginam. Esse é um dado, de novo, o Brasil tem 84% dos seus telefones celulares smartphones. Então, não é que a gente tem um celular para cada pessoa da população, a gente tem mais que um celular. Mas eu quero dizer que são celulares que hoje têm esse tipo de tecnologia. E elas baixam o aplicativo. Então, essa ideia de fazer essa análise do que elas escrevem, dos tipos de sentimento que elas se descrevem, são mecanismos diferentes de colher dados da população. E essa ideia aqui, então, é de como isso está sendo usado. Então, para terminar, o modelo de validação dessas ferramentas preditivas aqui tem um intuito da gente saber se, por acaso, essas tecnologias são adotadas por meio do ensino por clusterização. Então, é estudo aleatorizado, clusterizado por UBS, para ver a adoção dessas tecnologias. Isso, obviamente, a gente deve fazer com metodologia científica. Então, a gente vai usar essa informação que hoje tem forma de fazer pesquisa na população de adoção de medicamento da mesma maneira, só que a ideia aqui é usar para adoção de tecnologia, desenvolver esses modelos, e essas aqui são as duas cidades, só para ilustrar. Então, aqui é o Healthrise, que eu comentei, em Teófilo Otoni, no norte de Minas Gerais, e aqui no sul da Bahia, Vitória da Conquista, onde que o modelo aconteceu. Então, a ideia é trabalhar com rastreamento, que foram feito, como é que isso funcionou, isso, toda a história do projeto, a gente vai herdar esse projeto, e a partir da avaliação de tecnologia, saber se isso pode ser e como é adotado pelo SUS, e colher série de informações sobre isso. Em relação à inovação, a ideia principal aqui é criar modelos e fazer oficinas, então é bem interativo de como é que você traz uma nova ideia até chegar à utilização dessa ideia, como é que isso pode ser adotado pelo SUS. Toda a ideia de design thinking será colocada em prática para o SUS. E de disseminação aqui, basicamente, a realização de workshops, datatons, oficinas, integrando as pessoas do Ministério e também pessoas da sociedade em geral. Eu guardei essa publicação, tem vários dessas, né? Como a gente pode usar Big Data para doenças não transmissíveis, e eu acho que assim, não há dúvida de que isso é uma ferramenta útil. A questão é o que exatamente ela traz de útil, como ela pode ser utilizada e qual o valor da sua utilização. Eu acho que essas perguntas estão também abertas. A gente espera contribuir com esse projeto, que é um projeto inicial, obviamente espera que ele dê frutos e possa ser continuado por outros projetos. Obrigado. Esqueci de fazer propaganda. Vai ter um dataton no final desse mês aqui, onde a gente vai fazer oficinas dentro daqueles núcleos de disseminação aqui. Um dos datatons acontece agora em abril, e aí esse é um evento que acho que é interessante, vocês podem olhar no site ou fazer busca. Obviamente, a inscrição disso aqui, esse é um evento feito para o Ministério da Saúde, para pessoas que participam de universidades e academia, então não tem necessidade de você pagar a inscrição. Então, obviamente, para quem é do Ministério, essa participação, a gente quer que vocês participem. Tem uma lei do PROAD que a gente não pode pagar participação, estadia, infelizmente, para membros do Ministério e de órgãos governamentais. Mas o mínimo que a gente pode fazer é não cobrar a inscrição. Tá bom? Obrigado.